Hoje nós temos a alegria de ter conosco Sidney Lourenço, que vai nos falar sobre 2 milênios de cristianismo e nós o que fizemos. Que Jesus te abençoe. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Eu me lembro, eu brincava na praia e o mar blania, e erguendo o dorso altivo sacudia a branca escuma para o mar sereno. E eu perguntei à minha mãe neste momento, que dura orquestra, que furor insano, o que pode ser maior do que o oceano, o que pode ser mais forte do que o vento? Minha mãe a sorri, olhou para os céus e respondeu, um ser que nós não vemos, é maior do que o mar que nós tememos, mais forte do que o tufão. Meu filho, é Deus. Casimiro Marques de Abreu, nesse soneto do amor e da saudade, vem nos falar dessa figura emblemática para a nossa questão emocional, moral, atávica e psicológica. Deus. Dentro do processo evolutivo, tivemos diversas oportunidades de aprender a adorar a Deus. Essas nossas experiências de outras vidas, em que nós nos resumimos hoje com um comportamento cristão ou até um comportamento judaico-cristão, pelo processo de aprendizagem, mas nós tivemos experiências anteriores na busca desta adoração divina. Ao encontrar esse Deus, ou pelo menos tentar percebê-lo, nós fomos buscá-lo através de atitudes menos pequenas diante da vida, mais importante naquele momento do nosso crescimento espiritual. Há um período em que nós adorávamos as pedras, o período da litolatria, o amor às pedras, o amor e a presença, a adoração, aqueles objetos que nos levavam ao entendimento, à percepção de nós mesmos, pouco a pouco, numa construção do ser, que é o ser, vamos dizer assim, milenar. Há um período em que adorávamos também os vegetais da fitolatria, em que utilizávamos as plantas, os vegetais, para a cura, ou até mesmo para o alimento. Depois, nesse processo prosseguindo, a nossa inteligência, saindo da fase do mágico para o pré-mágico e entrando num outro período de adoração, começamos então a adorar os fenômenos da natureza, a crer em deuses diversos, em diversas situações. E esses seres ou essas situações que ocorriam geravam em cada um de nós um processo de atendimento a essa crença interior que era de cada um de nós. Há um período em que começamos a adorar os ídolos. Os ídolos eram os criados pelos homens para representar uma divindade. Há um outro período em que começávamos a adorar os mitos, através dos mitos gregos, os mitos romanos, os mitos que traziam um comportamento diferente para cada um de nós, mas ao mesmo tempo nos via aquele Deus ou aquela entidade como se fosse um ser que tivesse defeitos e tivesse virtudes, que interferiam no comportamento humano, como as visões de Pandora, ao abrir a caixa, de tudo o que acontecia de ruim para o mundo. Apenas uma coisa não saiu quando a caixa foi fechada, a esperança, que permanecia ainda dentro dessa caixa, que é o que nós buscamos o tempo todo, até que um dia chegamos através de um processo natural e, de uma certa forma, interferida pelo plano espiritual para a modificação dessa crença de Deus. Espíritos de outras paragens do mundo espiritual foram trazidos ao planeta Terra. Foram trazidos para um progresso natural. Como hoje acontece no nosso planeta, na nossa Terra, nós estamos verificando a humanidade como se estivesse ainda se ajustando, se reequilibrando. Alguns com os valores, outros sem tantos valores. Alguns voltados mais para a crença, para a religiosidade, outros nem tanto. Alguns desenvolvendo a inteligência, a ciência, o conhecimento, a tecnologia, outros nem tanto. Nesse planeta, muito distante, nessa constelação chamada Cabra ou Capela, essa massa de almas, a 8.000 anos de luz de distância da Terra, eles chegaram a esse estágio que nós estamos hoje. A esse estágio de transformação de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Lembrando que o mundo de regeneração é um mundo transitório,
Não é um mundo que se fixa, mas é um mundo transitório, de um mundo de provas e expiação, para o mundo celeste, para o mundo divino. E o mundo de regeneração, o mundo transitório, leva o tempo que for necessário para que nós, almas, calcetas, ainda diante da lei divina, venhamos a nos constituir de novo nesse grande progresso que existe. Da mesma forma, aconteceu com esse grupo de almas, que não suportando mais a evolução daquela estrutura, daquela estrela, muito distante da Terra, foram então trazidos a estarem aqui no orbe terrestre. No período em que nós, os terrícolas, ainda estávamos na fase das cavernas, ou até mesmo avançando nas pequenas civilizações bárbaras, eles vieram e fizeram um enxerto revitalizador, no diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Esse enxerto revitalizador veio acelerar o progresso da própria humanidade. Veio um grupo que se instalou na região que nós conhecemos muito bem como o Egito. Há um outro grupo os chamados hebreus. Há um outro grupo da raça indo-europeia que deu origem aos povos eslavos. E há um outro grupo que deu origem à Índia, às castas da Índia. Aprendemos ali, na casta das Índias, a estratificação social, a ideia da divisão social que hoje interfere nas ideologias do comportamento humano, nas diversas formas de governo, nas diversas formas sociais de convivência com o homem. Lá na raça indo-europeia, nós vamos encontrar os povos eslavos, que deu origem aos fenícios e todos mais, esses que eram mais voltados à fraternidade, saem pelo mundo, descobrindo as terras novas, trazendo novas paragens, novas visões. Temos aí a Europa, com essa particularidade desses espíritos que vieram daquela época, das grandes embarcações dos fenícios do passado, através de novas embarcações que foram criadas por Inácio de Loyola e tantos outros, a trazer essa busca desse conhecimento, descobrindo as Américas e tudo mais. Lá, então, da civilização egípcia, aprendemos a aliança da ciência com a religião. Embora ainda, ao pesquisar nas pirâmides do Egito, os hieroglifos ainda com muita dificuldade, os egiptólogos conseguem então decifrar características, pontuações, detalhes sobre a vida e sobre a morte. Lá no templo de Osíris, que aí o faraó se tornara um elefante, e aonde ele desenvolvia toda a capacidade de lidar com o mundo espiritual, foi criado o politeísmo simbólico para ensinar o povo, porque aí, naquela época não se comportava o conhecimento pleno dessa realidade. E é nesse caldo cultural que surge um grupo de almas que também vinda dessa grande constelação, o povo hebreu. E ali eles beberam na cultura do Egito, mas eles tinham um processo de modificação da crença, da adoração em relação a Deus para a humanidade. Daí, então, surge a ideia do monoteísmo, deixando toda essa fase dos períodos anteriores da crença para chegar à fase do monoteísmo. Então, graças a esse grupo, nós temos a ideia de um Deus único, que foi, então, cunhado através de forças, de dores, de sofrimento, de dificuldades, em que esses povos foram trazendo até os dias de hoje essas informações. Por isso, devido à nossa orientação educacional, nós temos um processo educativo judaico-cristã, aonde a visão da cristandade, ela está inserida na maneira como nós pensamos, na maneira como nós agimos. E é nesse caldo cultural também que surge, marcando a maioridade do planeta, a vinda do Cristo de Deus. Esse mesmo Cristo que nós o reverenciamos e muitas das vezes falamos, esse Jesus que muitas vezes nós paramos para ler ou para meditar sobre ele e ainda não o compreendemos, ele, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, quando foi deslocado da grande nebulosa, o nosso pequeno planeta, e ainda em formação, ele já era o Cristo. Ou seja, o planejamento divino para a Terra já existia há 4 bilhões e meio de anos atrás. Embora as civilizações tenham a sua história em torno de 25 mil anos, mas desde há 4 bilhões e meio de anos atrás já havia um projeto divino
Porque os projetos dos grandes almas, dos grandes espíritos, dos espíritos que coordenam a harmonia universal, eles não fazem projetos de 100, 200, 300 anos, mas de milênios. E esse projeto de milênios começa então a ser introduzido. E quando, na vinda dele, como ele já se prometera àqueles exilados de Capela, ele disse a eles: eu estarei convosco, para mostrar como é que faz para superar a si mesmo nesse mundo de provas, nesse mundo de sofrimento, de dor. E ele veio estar conosco. E ao estar conosco, ele ensinava, através do diálogo, através do olhar, através da atitude. Há uma cena muito interessante, em que ele é convidado, e de uma certa forma, o povo sabendo que ele estaria na casa de Simão Pedro, a multidão chega à frente e os ocupam todos os espaços, até dentro da casa e fora da casa. E quando Jesus chega na porta, todos abrem o espaço para que ele penetre, e ao penetrar naquela choupana pequenina de Pedro, ele olha para todos e diz: eu venho trazer a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que pode transformar a dor, o sofrimento. E o povo-aléu, que ali se apresentava com dores, com sofrimento, como é natural, em buscar a cura para os corpos, todos ali se acotovelavam para perceber ou para receber do mestre a cura, a orientação, talvez um caminho mais seguro. E nesse instante, ouve-se falar, gritar lá de fora: Jesus, Jesus de Nazaré, cura-me, Jesus de Nazaré. Era Natanael, o paralítico que há 25 anos estava numa esteira suja, largada pelas ruas, onde cada um levava para um lado, para o outro. E a multidão feroz, grupo daqueles na entrada da casa, não permitia que ele entrasse. Até que um teve a ideia e disse: leva ele por cima da carabóia, porque aquela casa de Pedro era uma casa estruturada que tinha uma carabóia, aonde ao lado tinha uma escada que podia subir. E por ali desceu, então, Natanael ben Elias. Para quê? Para ser curado por Jesus. E naquele instante que ele foi colocado à sua frente, Jesus diz: você acredita que eu posso lhe curar? Ele disse: sim, Senhor. Então levanta. E ele, ao levantar, titubeou no início, mas se colocou de pé. E ao se colocar de pé, pegou a sua esteira, enrolou, todo feliz, e o povo olhava o milagre acontecendo. Daqui a pouco uma outra que estava cega diz: Senhor, cura-me. E ele, ao tocar, fez restituir-lhe a visão. Em frações de segundo, outro leproso, com o corpo carcomido pela lepra, também foi tocado por ele. E ao mesmo tempo as feridas sumiam, ali à vista de todos, instantaneamente. E todos foram atendidos naquele dia. Foi um sábado, desde manhã, Jesus atendia um, atendia outro, e cada um que era curado saía e vinha outros mais sofridos ainda. Passou todo o dia, até que chegando à tarde, já cansado, Pedro observa Jesus cansado. E percebendo que vinha um pouco mais de pessoas, o Pedro mesmo fez o sentido de pedir para que eles deixem Jesus descansar. E saíram todos. E Jesus então foi conduzido por Pedro até o mar. E chegando ali, Jesus e Pedro, observando, Jesus sentou e Pedro sentou ao seu lado, conversando com Cristo, percebendo cansado. Mas ele percebeu que Jesus chorava. E naquele instante que ele percebeu que o Cristo chorava, ele perguntou: mas Senhor, por que choras? Olha quanta beleza foi feita, tanta cura. Aquele, por exemplo, Natanael, eu conhecia desde pequeno, que ele é assim e tu curaste ele. Aquela mulher que era cega, Senhor, tu restituíste a visão em poucos minutos. Aquele então leproso, todo mundo viu o milagre de você recompor as feridas do corpo, cicatrizando cada uma delas. Tu devia estar alegre, Senhor. E por que estás triste? Ele disse: estou triste, Simão, porque na realidade nem tu e nem ninguém compreendeu. Eu não vim trazer remendo novo para colocar num pano velho. Na realidade, a transformação não é de corpos,
Por exemplo, Natanael ben Elias, agora está no apanar, se oferecendo para as mulheres, dizendo, ora, agora estou curado. Aquela mulher que era cega, agora está dizendo, hei de me vingar a cada um daqueles que me tratavam mal. E aquele que foi curado da lepra, agora vai se chafurdar no sexo desordenado a se desequilibrar. Então, na realidade, a cura do corpo não é a cura principal, Simão. E essa lição de Jesus, que deve pairar em nossa mente, em nosso coração. Mas a história, de uma certa forma, nós que a escrevemos de forma muito cruel. Trazemos muita dificuldade. Primeiro, depois que aconteceu o grande incêndio em Roma, produzido por Nero no ano de 64, começa a perseguição aos cristãos, para que pudesse culpar os cristãos pelo o mal que aconteceu na Roma naquela época, até o ano de 313. Em 13 de junho de 313, quando a religião se tornou oficial no Estado, o cristianismo então deixou de estar escondido nas catacumbas para ir às praças públicas. Saiu de uma postura de ser perseguido para ser um perseguidor. E começaram a perseguir. Nós vamos encontrar, na medida em que cada situação ocorre na nossa história, a interferência do plano espiritual. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai retratar que todos os movimentos humanos houveram a interferência do mundo espiritual para evitar que acontecesse aquelas situações que então se apresentavam. Mesmo o povo que deu origem ao povo hebreu, que se dividiu das 12 tribos de Judá, essas tribos que hoje nós vemos aí, que deu origem aos povos árabes e aos países que brigam religiosamente, surgiram do mesmo grupo. E aí, então, o mestre traz até, para dar continuidade após a sua partida, aquele que pudesse unir através do Alcorão Maomé. Traz para que una aquele grupo. Mas, de uma certa forma, ainda o homem, nós, seres humanos, nos ligamos mais às questões da palavra do que do fundo do conhecimento. E construiu castas, modelos, que separou cada um. Nós vamos perceber que no ano de 555, no Concílio de Constantinopla, a ideia da vida sucessiva, o retorno do espírito ao corpo, a reencarnação, foi considerada heresia. De novo, nós, seres humanos, interferindo no processo evolutivo do planeta, dificultamos a nossa caminhada. Nós vamos verificar que em 610 um Papa se coloca como representante de Deus na Terra. E é o período em que lá no Apocalipse, no capítulo 11, vai dizer que a besta teria um poder sobre o planeta ou sobre a Terra durante 30 meses. Esses 30 meses representam naturalmente, pelo cálculo da Cabala, que foi escrito o Apocalipse, um cálculo que representa 1260 anos, que vai do ano de 610 a 1870. E aí nós vamos ter nesse período, no ano 1000, por exemplo, as cruzadas. De novo, nós, utilizando a crença, a religião, a fé, para o poderio contra o próximo, trazer os conceitos que nós achávamos mais verdadeiros do que do outro. E essa guerra santa que durou cerca de quase 300 anos, vai trazer revolta, principalmente para o grupo de espíritos ligado ao grupo muçulmano, que hoje nós temos aí um resultado desse comportamento que lá no passado aconteceu e de novo estamos ligados a essa estrutura. Então, se nós percebermos, cada situação, cada ponto, cada avanço, nós tivemos dificuldade e criamos dificuldade. Mesmo assim, os seus seguidores e principalmente aqueles que eram os seus, vamos dizer assim, trabalhadores de mais perto, aqueles enviados do Senhor vinham à Terra para tentar modificar. Foi o período, então, de Francisco de Assis. Francisco de Assis nada mais era do que João. O João, o discípulo amado, que retorna de novo para dar um significado diferente. E através da atitude de franciscano, ele molda a igreja para que ela volte à sua simplicidade. E, de novo, a dificuldade
do elitismo, do poder temporal, das situações do mundo, dificultando de novo a caminhada. De novo somos nós, criando as dificuldades. Traz então Joana d'Arc, traz John Hus, e todos os outros são queimados na fogueira, até que o mundo espiritual, percebendo que por mais que criam as dificuldades, o ser humano precisava haver uma intervenção maior, para que pudesse modificar o quadro social existente. E aí, por isso, que nós vamos perceber que nos anos seguintes, pós-Revolução Francesa, de 1793, nós vamos verificar o caldo cultural da França, daquela época, criando dificuldades morais para si e ainda muito mais situações de karma coletivo para aquele grupo que ali se encontrava. Essas almas, muitas delas, foram, de uma certa forma, levadas a dores e a sofrimentos em processos diversos. Até que foi, então, aos poucos, aquele John Hus, que foi o pato, que foi queimado. Ele, no momento em que ele foi queimado pela igreja, no ano de 1415, ele diz: hoje queimarás o pato, o ganso, mas dia virá em que o ganso voará tão alto que não será atingido pelas chamas. E esse mesmo John Hus retorna em 3 de outubro de 1804, na figura ímpar do nosso codificador. Hippolyte Léon Denisart Rivail renasce, e com a missão justamente de restaurar o cristianismo, de trazer a ideia nova, principalmente aquela ideia em que Jesus já tinha proposto, lá que está registrado em João, do novo Consolador, que viria consolar, esclarecer todas as coisas. Esse era o caminho, então, da transformação que aconteceria. Mas antes que ele viesse para o corpo, e até no momento que ele já estava ligado à estrutura do corpo, houve uma grande reunião no plano espiritual. Esta reunião reuniu todos os representantes dos países do mundo, porque cada planeta, cada mundo, cada planeta tem o seu Cristo, cada país tem os espíritos ligados a essa preia de espíritos. É uma grande equipe que trabalha. Por exemplo, o espírito que cuida do nosso Brasil é Ismael. Esse espírito, ele, amando do Cristo, coordena junto com uma série de outros espíritos todas as estruturas que acontecem em nosso país, em nossa terra brasileira. Lá na França é São Luís. Em cada lugar tem um espírito que cuida do processo evolutivo, respeitando o livre-arbítrio das pessoas. E num dia desse, foi reunido no plano espiritual, principalmente depois da queda da Bastilha, do período que começa o período napoleônico. Naquele momento, foi levado ao plano espiritual todos esses espíritos que precisavam rever alguns conceitos, e uma nova programação estava sendo feita para a humanidade. Então foram reunidos todos os chefes de todas as nações. E chegou então aquele general Ocorso, que nada mais é do que um César do passado. Napoleão Bonaparte foi César. E ele entra e todo mundo observa. E naquele mesmo recinto, naquela assembleia numerosa, entra também a figura de Hippolyte Léon Denisart Rivail. E é orientado, então, a Napoleão, para que ele não restaure o império, para que ele mantenha a república, para ter liberdade de pensamento, que era o bojo cultural da época, principalmente trazido pela Revolução Francesa, mas ele não entende assim. De novo, buscando o poder como César do passado, ele restaura o império e acaba perdendo a coroa. Só que há um momento muito interessante na nossa história, que após a Revolução Francesa, lá na grande catedral de Notre-Dame, estava reunido os bispos fazendo as orações, as missas, e um grupo de indivíduos que tinham desenvolvimento intelectivo se levantaram, protestando dentro da igreja, contrário a todo aquele movimento, e diz que Deus tinha sido morto, que Deus não existia mais. E saiu gritando fora da igreja. E aí pegaram a bailarina do Teatro da Ópera de Paris, colocaram no andor e disseram: essa é a nossa nova deusa, a deusa razão. Nesse momento, se modifica todo um processo de atitude que Napoleão Bonaparte vai fazer em relação ao império, aos imperadores, ligado à crença, que era dominado pelos sacerdotes. A partir de Napoleão, é o contrário.
É o rei agora que domina e determina a crença. Vejam que nós estamos quase chegando ao ano de 1870, o período em que a besta teria um poder sobre a terra e aí terminaria. E foi então que, a partir do momento que Hipólito Leão Donizete Rivaio, estando no corpo físico, começa a sua peregrinação. Vai ser educado no grande castelo de Pestalozzi e Yverdon, na Suíça. Se forma em pedagogo, desenvolve diversos conhecimentos, principalmente na área do conhecimento humano, da sociologia, das ciências físicas, na área de conhecimentos da medicina e tudo mais. E, além disso, ele fala e escreve 4 ou 5 idiomas, e ele, então, está preparado, cunhado, aos 50 anos de idade, já preparado para a grande tarefa que tinha de restaurar o cristianismo. Foi aí, então, que as vozes dos céus começaram, então, a falar, como naquele dia lá no Pentecoste, começaram a falar em línguas de fogo, em todos os ouvidos, em todas as bocas, em todos os lugares, pelas crianças, pelos jovens, pelos mais velhos. E a doutrina espírita, o espiritismo, organizado pelo plano espiritual, começa então a se solidificar, a se estruturar na Terra. De novo, mais uma vez. E é natural que quando nós pegamos a doutrina espírita, nós tentamos rever os conceitos do Cristo e ela está ali implícita, ela está ali inserida, até porque quem preside todo esse movimento é o próprio Cristo. Esse movimento de uma restauração. Só que agora, a fé tem uma característica diferente. Ela não vai mais ter o proselitismo das praças públicas. Ela não vai ter mais uma classe sacerdotal. Ela não vai ter mais um grupo que domine e esse grupo determine como a crença deve existir. Pelo contrário. Agora a doutrina espírita ela vai em busca do mundo interior de cada um de nós, para encontrar esse Cristo interno, que muitas das vezes nós nos apartamos dele. E é nessa busca desse conhecimento que a construção se torna tão importante. Por isso que ao passar por esse caminho, é preciso que a gente analise algumas premissas. Porque se essas premissas não forem analisadas por nós, enquanto estamos caminhando, nós podemos ainda fazer uma adaptação à crença antiga, porque isso está em um processo atávico. Por exemplo, alguém que foi muito ligado à crença católica e já teve várias reencarnações como católico, ao chegar no espiritismo, porque nós estamos basicamente na primeira geração de espíritas, de pessoas, de espíritos, que estão reencarnando com o conhecimento espírita, a grande maioria de nós ainda estamos ligados a um processo atávico de conhecimentos anteriores, que nós adquirimos através dos milênios. Nós vamos, então, fazer as analogias, as aproximações. Pegamos, então, já que não temos os santos, mas nós achamos São Bezerra de Menezes, São Allan Kardec. E aí começamos a achar uma maravilha. A água frutificada fica igual à água benta lá da igreja. Ou seja, nós começamos a fazer essas interpolações para a área psíquica. Se eu, por exemplo, se aquele esteve ligado muito às crenças místicas e adora essas crenças místicas, ele chega à doutrina espírita. E aí ele começa a fazer as interpolações, acreditando que tem que fazer isso ou aquilo, porque aquela prática, aquele ensinamento, aquela forma é bela. E ele traz, às vezes, no conteúdo, no arte, no comportamento da doutrina espírita, esses misticismos. Não entende aí que ele deve fazer esse corte epistemológico de um comportamento anterior para o novo comportamento. Se ele era, por exemplo, ligado à crença reformada por Lutero desde 1517, ele chega na doutrina espírita e quer um comportamento externo do outro, um comportamento vigoroso de A, de B, de C, acreditando que a moral do Cristo está sentada acima desses conceitos. Vejam, alguns reformistas até querem modificar o quadro social do centro espírita. Essa tribuna devia estar do lado de lá. É um reformista, sempre foram reformistas, continuam querendo ser reformistas. Vejam que esse processo atávico, que nos traz de crenças anteriores, me levam naturalmente a comportamento. Recordo-me que quando ainda jovem, lá no Rio de Janeiro, com meus 10, 12 anos, eu entrei para a doutrina aos 14, meu pai era ligado muito à prática umbandista. E os espíritos se comunicavam lá em casa.
Pai João, Vovó Maria Conga, ou seja, todos os espíritos da Umbanda, que o pessoal aí que conhece sabe. Eles se comunicavam. E quando chegava, me chamava, geralmente eu estava próximo e eu ficava curioso em querer saber por quê, a forma como ele se apresentava. Meu pai pegava, o espírito pegava, o Pai João pegava a vela, colocava na minha mão e eu ficava segurando a vela, pingando na mão. Aquela fase era uma fase muito interessante, porque a gente tinha medo de tudo. O que acontecia com os espíritos dentro de casa era algo sério. Quando nós entramos para a doutrina espírita aos 14 anos de idade, nós começamos então a estudar a doutrina espírita, e lembrando que foi aos 14 anos, hoje nós temos 25, mas na época... E aí nós começamos a fazer essa analogia, essa interpretação. Começamos a verificar o seguinte: nós passávamos na frente da igreja, embora espírita, e se benzia. Nós entrávamos no cemitério, a gente se benzia, porque a gente acreditava que os espíritos iam pegar a gente. Era o que passava na minha mente naquela época. Até que um dia, ao ler, estudar um pouco mais, eu comecei a perceber, vem cá, por que eu faço isso? Será que eu realmente acredito nisso? Que vai acontecer? Ou então usar um crucifixo, ou a fitinha do Senhor do Bonfim? Será que tem um efeito sobre os espíritos, o crucifixo ou não? E ao estudar a doutrina espírita, principalmente no capítulo onde Allan Kardec trata sobre o poder oculto, bênção, feitiçaria, talismã, ele vai mostrar que nada disso influencia os espíritos, a não ser um comportamento moral da criatura. E ao fazer essa análise, nós fomos então modificando a maneira de lidar. Respeito, sim, naturalmente, ao templo religioso de cada uma pessoa. Mas, no cemitério, nós cuidamos mais da higiene do corpo físico. Porque sabemos, se os espíritos estão lá, estão em qualquer lugar. Inclusive no shopping, está cheio de espírito. A gente, às vezes, está comprando lá e até não quer comprar. E ele está doido para comprar. Como ele não tem o cartão de crédito, ele pede você para comprar. Aí ele te sugere e tu compra. E aí o pessoal agora vai ter uma desculpa boa. Ah, comprei porque do espírito me influenciou. Não pode ser. Mas eles estão em todos os lugares. E essa verdade que a doutrina espírita veio trazer. Ele vem dizer que a morte não existe, mas vem mostrar ao mesmo tempo que prossegue além da sepultura. Mas, para poder entender o espiritismo, não basta só a leitura. Não basta só pegar os livros, ler, ou participar de grupo de estudo. Desculpe, talvez a casa vai em mim não me convidar mais para vir aqui. Talvez vocês vão pensar assim, mas Sidney, então o que precisa? Olha, veja bem, quanto tempo nós ouvimos palestras? É para pensar. Quanto tempo nós estamos lendo as obras espíritas? É um manancial de obras espíritas. Ali na livraria, então, meu Deus, tem muito. É um título atrás do outro. Tem gente que às vezes compra um monte de livros. Às vezes é tudo na prateleira, nem leu tudo, né? Mas está lá, eu tenho. Então, quanto tempo nós estamos fazendo isso? Significa que nós temos muita informação. Informação nós temos bastante. Só que ao descer talvez a escada, aqui a rampa, ao chegar ali fora, tropeçar, a informação talvez não tenha mais. Eu verifiquei que, por exemplo, que esse final de semana teve aqui os seminários. Ouvimos seminários, outras palestras e outros lugares. Então a informação, ela massifica. Nós temos muita informação. Mas só a informação não basta. É preciso que essa informação se transforme em conhecimento. E como é que isso funciona? Ao ouvir uma palestra, ao ler um livro, ao escutar um seminário, eu devo pegar esse item, esse ponto, essa realidade na qual eu estou ouvindo e selecionar alguma coisa. Não adianta querer pegar tudo que não vamos conseguir, mas seleciona. Por exemplo, vamos supor que eu não tenha crença na vida após a morte. Eu não acredito na vida após a morte. E eu cheguei à casa espírita e comecei a ouvir falar sobre isso, a vida após a morte, sobre a vida do espírito. Então eu pego, ao sair daqui, pego apenas esse ponto, não tudo, mas apenas esse ponto. Vou buscar uma literatura condizente que possa me esclarecer mais sobre esta realidade. Aprofundo no bisturi do conhecimento a respeito da vida após a morte. Vejo a lógica, a razão, o entendimento, as teorias, não só a teoria espírita, mas a teoria que já prova hoje que existe alguma coisa fora da matéria. E aí eu chego à conclusão que a morte, que a vida prossegue além da sepultura. E aí o que eu faço? Eu pego então essa informação, que agora eu aprofundei nela, eu então faço uma comparação.
Eu tinha um comportamento antes, materialista, que eu não acreditava na vida após a morte. E agora eu tenho uma informação que está consolidada em mim, como conhecimento, que a vida após a morte é verdadeira. E aí então o que eu faço? Eu substituo, não porque alguém disse, não porque alguém me obrigou, mas porque agora eu compreendi. E ao compreender, aquele comportamento, aquela atitude que eu tinha antes, se modifica. Por isso que é importante construir, a partir da informação, o conhecimento. Como diz um filósofo, né? O Portela, ele coloca, a informação é acumulativa. Nós temos muita informação. Mas o conhecimento é seletivo. Eu seleciono e aprofundo. E ao aprofundá-lo, eu vou entender. Allan Kardec fala sobre isso. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer: o homem, o ser humano, a alma, não possui nada que é de uso do corpo. Só possui aquilo que é de uso da alma. O que é do corpo, vai ficar no corpo. Por exemplo, o corpo mais saradinho que seja bonitinho, vai ficar. Os bichinhos vão comer, não tem jeito, né? O celular, por mais bonito que seja, vai ficar. O carro do ano, então, vai ficar. Recordo-me de uma história contada por Divaldo Franco, numa das suas palestras, que uma senhora muito rica colocou no testamento dela: quando eu morrer, eu quero ser enterrada com um belo carro que ela tinha, que um Rolls Royce maravilhoso. E ela colocou. Quando ela morreu, a família toda fez, porque fazer vontade de morto, né? Todo mundo faz, com medo do morto vir puxar o pé. E aí foi assim. Compraram lá no cemitério um espaço maior, construíram um mausoléu imenso, pegaram ela, botaram a melhor roupa que ela tinha, muito bem maquiada, sentaram ela no primeiro banco do carro, levaram o carro até o cemitério e colocaram dentro do mausoléu. Diz Divaldo Franco, até o cemitério ela foi de carro, depois foi a pé mesmo. Porque não tem jeito. Porque nós não temos nada que nos prende, que fique conosco. Até o outro, que muitas vezes a gente acha, ele é meu marido, ele é meu filho, ele é minha esposa, não é nosso. Porque de uma hora para outra muda. Tivemos há pouco tempo com o nosso querido Raul Teixeira, lá na região sul. Ele veio para dar autógrafo nos seus livros, até porque, devido ao seu problema em que aneurisma que ele teve, ele não consegue falar, associar um lado do cérebro com o outro, embora ele fale com muita dificuldade, e nós fomos convidados a estarem ali ao lado dele, proferindo a palestra. Na nossa pequenez, tentamos fazer alguma coisa. Eu depois fiquei perguntando ao grupo lá, por que me convidaram a estar do lado do Raul? E eu fiquei pensando, não é porque eu falo muito, não. Eu acho que é pela cor, para ficar igualzinho, né? E aí ficou tudo bem. E eu fui. Mas olhando ali, o Raul Teixeira me deu uma dor muito grande. Aquele companheiro com a capacidade, pode buscar no YouTube e ver a qualidade dele, com doutorados, com conhecimentos sérios, mas a máquina, a matéria, criou a dificuldade. O espírito não consegue se expressar, porque está com dificuldade. É como um músico. Ele pode ter uma formação musical, mas se o instrumento na qual ele vai utilizar estiver quebrado, ele não produz os sons. Ou produz os sons meio torto. Então, eu olhando para o Raul, me deu muita tristeza, não pelo quadro dele, até porque ele disse que Camilo falou para ele que é para ele treinar a paciência. Eu falei, meu Deus, se para você treinar a paciência, imagine para nós. E aí eu estava olhando e percebendo, de um átimo do segundo, a vida muda. De uma hora para outra. E cada vez mais a gente esquece disso, continua odiando, continua tendo ressentimento, mágoas, e de um momento para outro a coisa se transforma. Então o que é nosso realmente? O que é valor nosso? Nada que é de uso do corpo. Porque o que é de uso do corpo ficará no túmulo, não passará daí. Mas o que é nosso realmente? E aí diz o nosso codificador, a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. A inteligência, que nos dá a capacidade de ouvir as informações. O conhecimento, que ao transformar essas informações em conhecimento, nos vai modificar o nosso comportamento, gerando as qualidades morais. Então está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa nova proposta de transformação, ou melhor dizendo, o que acontecerá daqui para frente. Então, naquela reunião que nós falamos, apenas só para trazer alguns fatos históricos,
para que aguce a curiosidade em buscar esse conhecimento, nos diz Divaldo Franco, que quando se estabeleceu, se percebeu o karma coletivo que a França possuía, os espíritos São Luís e Ismael, que é do nosso Brasil, reunidos, se organizaram para que a árvore, que o processo do espiritismo fosse transladado lá da França para o Brasil. Está lá no livro Árduo Ascensão, de Victor Hugo, descrevendo o ato, mostrando como o mundo espiritual se organizou para que de lá da França viesse, então, para o Brasil, a estruturação da árvore do Evangelho do Cristo. E ao chegar aqui, quando isso foi acontecendo, São Luís, como sempre é normal, os espíritos solicitaram outros, apoio, ajuda, percebendo o grupo de almas, de espíritos franceses que se acompliciaram em erros, em dificuldades, porque naquela época as guilhotinas eram colocadas em cada esquina para tirar a vida das pessoas. Está na história. E São Luís pede então, para que mesmo que o espiritismo venha para cá, mas que aqui no Brasil possa albergar essas almas conflitadas pelos erros, pelas dificuldades, pelo poder temporal, pela busca do poder que muitas vezes só ensoberbece, como aconteceu com Judas, acreditando que ao ter o dinheiro na mão poderia libertar o Cristo. E pelo contrário, ele então acabou com a própria existência. E depois vai reencarnar como Joana d'Arc, para se ajustar perante a vida. E da mesma forma, então, pede São Luís, para que aqui no Brasil pudesse reencarnar essas almas comprometidas nesse período, desde a queda da Bastilha, esse período negro da história da França. E 2 milhões de franceses reencarnaram no Brasil. E muitos estão por aí. Muitos estão por aqui, na noite de São Bartolomeu, né? Outros, tem um grande grupo que está na política, e de uma certa forma hoje, usando a mesma inteligência, só que agora, ao querer o bem, porque naquela época era assim, se eu sabia que você tinha alguma coisa, eu dizia que tu era herege, e levava a igreja para tirar os teus bens. E depois levava muitos à guilhotina, simplesmente por raiva, por ódio, ou por interesse outros. E o Brasil é um berço que vai ajustar socialmente. Claro que nós estamos fazendo parte desse processo. Claro que nós temos ligações, mas fazemos parte desse processo não para que a gente aumente a dificuldade, mas para perceber que a lei, um processo democrático, precisa ser mostrado como exemplo para o mundo, mesmo que a gente ainda não entenda desta forma. Quem pega o Brasil, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai verificar que o destino do Brasil está sendo organizado desde a época da família real, quando esteve no Brasil. Cada um deles, cada situação, cada organização, embora a história passe algo, mas o lado do mundo espiritual é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Então, essas almas estão aqui conosco. Tem muitos que estão reencarnados por aí, que às vezes até reconhecem alguns, outros não, da turma do Robespierre, Danton e todos. Para quê? Para se ajustar perante a contabilidade divina. Como uma nova oportunidade. Como cada um de nós teremos várias oportunidades. Então vejam, nos distanciamos do ensinamento do Cristo, mas o Cristo não se distanciou de nós. Nos dando oportunidade para que a gente faça aquilo que temos que fazer. E para chegar ao nosso raciocínio final, recordo-me que Pedro, numa das conversas com o Cristo, virou Jesus, disse para ele assim: Pedro, tu me amas? Ah, mas é claro, Senhor, que eu te amo. Mas, passado um tempo depois, Jesus virou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ah, claro, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste. O Pedro ficou triste porque ele percebeu que Jesus não estava acreditando muito naquilo que ele disse. Ele disse: mas é claro, Senhor, que eu te amo. E Jesus lhe falou: Pedro, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. Porque Pedro era uma figura emblemática. Por ele ser mais velho do grupo, ele acreditava e tinha uma postura muito rígida perante os companheiros e acreditava
que os indivíduos, que as pessoas erravam por maldade. Faziam errado porque queriam. Ele não admitia o erro. Mas Jesus quis mostrar para ele que era diferente. E quando Jesus disse que ele ia negá-lo, ele disse, nunca eu negarei. Talvez essa pergunta é feita no nossa mente, no nosso coração, a cada dia. Para que a gente não negue. E a gente às vezes nega. Mas mesmo assim, depois que ele foi preso, Pedro, meio triste, pegou então um disfarce e queria saber de Jesus. Era noite, Jesus estava preso na casa de Caifás, os chefes da religião da época, e chegando lá, Pedro, ao perceber que não conseguia penetrar no ambiente para ver Jesus, ali do lado de fora da casa de Caifás, alguém olha para ele, tu não és seguidor daquele homem? Não, não sou ele, com medo de ser preso, igual a Jesus, sofrer talvez a dor da crucificação. E ele então sai, a madrugada avança, e depois volta de novo, querer saber de Jesus, a sua preocupação era muito grande. E de novo alguém saindo da casa de Caifás o identifica, tu não és seguidor daquele homem? Não, não sou. E ele foge. E quando madrugada, ainda o sol estava começando a raiar, e ele então se aproxima de novo para saber. E aí, naquele instante que ele está ali, outros passam, e outros dizem, olha, é o seguidor daquele homem que está preso. Ele diz, não, não sou. E aí o galo canta. Quando o galo canta, é o momento que Jesus nasceu para Pedro. Porque para cada um de nós tem um momento que Jesus nasce. Foi nesse momento que Jesus nasceu para Pedro. Porque nós ficamos achando que a manjedoura é o momento do nascimento do Cristo, mas o momento do nascimento do Cristo, quando nós nos identificamos com a proposta do Cristo. E foi nesse instante. Aí Pedro, então, com medo, ao sair correndo, ele lembrou das palavras de Jesus. E ele entendeu que o homem não erra por maldade. Ele erra, na realidade, por fraqueza. E é nessa visão que o nosso Chico, através da sua pena psicográfica, deixa registrado pela inspiração de Maria Dolores, no livro A Vida Conta, mais ou menos um poema que diz mais ou menos assim. Terminara Jesus a prédica no monte, nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz, Senhor, deve haver alguma ponte que nos conduza ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme eu vi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós. Deve haver no além o país da beleza, mas sublime em fulgor e em grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, se convagou a olhar pelas pedras do morro e depois de cumprida reflexão falou ao companheiro, ouve Simão, a ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos que atingi-la, não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar, e Jesus respondeu sem hesitar, coração que escolhe às vezes vai sozinho. Reconhece sinal, renúncia e dor, solidão e amargura, conquanto vive e pratica a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergasta e procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca, nesta vida transitória, há de saber aprar os próprios inimigos, não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando em Deus, doará mais amor, e mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha, na justiça ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará injúrias e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho e desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu, anunciando aguaceiro imenso. Pedro foi ao Calvário, aflito e atento. E vergonha disfarce, queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou em ver o amigo morto, e ao fitá-lo, magoado longamente, ele ouviu uma voz a falar das alturas. Ouve, Simão, recorda os pensamentos teus e meus. Não temas, esta cruz que me arrasa e me flagela, é a ponte que sonhavas alta e bela,
para o reino de Deus. 2000 anos de cristianismo. E nós? O que fizemos? Muita paz. Obrigada, Sidney, pelos ensinamentos desta noite.